Como já conseguimos perceber por aqui, em alguns vídeos anteriores, como as relações ecológicas mais bizarras da natureza, lançado recentemente, o meio ambiente sabe exatamente o que faz e tem a plena capacidade de fazer com que tudo relacionado a ele seja simplesmente perfeito e lindo, diga-se de passagem. E quando se trata de sistemas de camuflagens, ela não poderia ser mais incrível e surreal, parecendo até mesmo impossível que uma espécie animal tenha conseguido evoluir de tal forma que, em meio ao seu ambiente natural, torna-se impossível simplesmente distingui-la junto aos demais objetos no cenário. E enquanto nós, humanos, contamos com roupas específicas para tentar nos camuflar, quase como se desejássemos veementemente por uma capa da invisibilidade, esses animais simplesmente já nasceram assim, e o seu disfarce é impecável. E você vai ver. Melhor, vai tentar ver. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e se interessa por todas as maravilhas que a natureza e o reino animal dispõem, vem comigo nessa aventura incrível e, em alguns casos, até mesmo mortal. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e você está prestes a conhecer apenas alguns dos bichos e insetos com as mais iradas do reino animal. Peixe-pedra. Além de ser considerado o peixe mais venenoso e mortal de todo o mundo, essa criaturazinha pra lá de horrível, de aparência rochosa, ainda é um dos grandes mestres marinhos quando se trata de camuflagem. Quando está posicionado no fundo do mar, o peixe-pedra passa despercebido como mais uma rocha cinzenta ou de tonalidade acastanhada, junto com o que parecem ser pequenos entulhos marítimos incrustados em seu corpo, que dão a ele uma aparência ainda mais realista, fazendo com que, caso você não consiga distingui-lo no mar, certamente possa se considerar um verdadeiro mestre do desmascaramento. O grande problema é que, além de contar com essa aparência cascuda e camuflável, que varia de um espécime para outro, o fato de não saber que esse peixe-pedra está ali pode vir a ser um grande risco para você ou qualquer um que ouse invadir o seu território. Isso porque, apesar de não ser um animal agressivo, caso seja pisado por engano, enquanto você perambula pelas águas, esse animal acaba ativando espinhos por todo o seu corpo e fazendo com que um veneno extremamente perigoso e até mesmo mortal seja liberado. Já viu a fita, né? Por isso, não só na vida, é muito bom tomar cuidado aonde você pisa. O fundo do mar pode ser realmente obscuro. Além disso, existe uma espécie desse animal que também pode ser encontrada nos rios. E mesmo sendo mais comumente encontrado nas regiões costeiras dos oceanos Índico e Pacífico, ninguém mesmo, pelo visto, está seguro, né? Bicho-pau. Talvez como o inseto mais camuflável e conhecido de toda essa lista, temos o bicho-pau. Um animal pertencente à ordem Phasmatodea, que inclui cerca de 3.000 espécies. É muito bichinho-pau. E que provavelmente todos que estão aqui assistindo já devem ter visto pelo menos um em algum momento da sua vida. Esse bichinho, que conta com uma aparência um tanto quanto engraçada de um graveto, consegue se camuflar perfeitamente no ambiente adequado. E por mais que muitos tenham visto ele por aí, quebrando um pouco a ideia da sua camuflagem perfeita, nós temos que defendê-lo pelo fato de que, nesses casos, ele não estava no ambiente mais propício para se disfarçar. No mínimo. Caso contrário, duvido que você teria reparado nele no meio da floresta, cheia de galhos espalhados pelo chão. Além disso, por estarmos no Brasil, nosso reconhecimento com essa espécie acaba sendo ainda mais fácil.
Afinal, eles são mais comuns em regiões tropicais e, apesar de terem parte da sua origem no Amazonas e Pará, atualmente o bicho-pau já se espalhou por quase todo o Brasil, não sendo muito difícil encontrá-lo por aí, no quintal da sua casa mesmo. Bicho-folha ou folha ambulante. Um tanto quanto assustador, esse inseto mais parece uma espécie mutante advinda daqueles filmes hollywoodianos com alterações genéticas e insetos gigantescos. O que você achou? Eu exagerei? Não. Mas, por incrível que pareça, eles são reais e completamente comuns, mundanos, fazendo parte da natureza tanto quanto qualquer outra coisa viva que dispomos por aqui. Aliás, dispomos de muitas. Essa espécie de inseto, que é popularmente conhecida como bicho-folha ou folha ambulante devido ao seu formato de folha extremamente característico e, bom, pelo fato dele andar, faz parte da família Felidae e conta com uma das camuflagens mais interessantes que a natureza poderia dispor. Afinal, além de terem se evoluído para imitar uma folha em aparência, o seu mimetismo é bastante avançado e pra lá de interessante. Vê se não é. Isso porque mesmo que a sua aparência já seja fantástica e ótima para se camuflar junto a outras folhas, ele consegue ser ainda mais realista do que você pode imaginar, contando inclusive com bordas corroídas e manchas em seu corpo, como se ele tivesse sido mordido por outros insetos ou até mesmo estivesse envelhecendo como uma folha de verdade, fazendo com que os predadores simplesmente não consigam reconhecê-la no seu meio ambiente. Além disso, outra curiosidade ao seu respeito é que quando anda, o inseto faz questão de se balançar para frente e para trás, imitando o movimento de uma folha real ao ser soprada pelo vento. Uma performance impecável. Você não acha, não? Eu pirei. Louva-a-Deus orquídea. Independente do seu gênero ou idade, é quase impossível que você não goste de flores. Afinal, elas são sempre tão bonitas e, em alguns casos, até mesmo cheirosas e agradáveis. Mas, se você estivesse em um campo apreciando essas belezinhas tranquilamente, quando do nada, uma delas simplesmente pula no seu nariz ou sobe em você. Além de serem extremamente glamurosos, com a sua aparência requintada e completamente fora dos padrões, eles se elevam acima de muitas outras espécies de animais camufláveis. Essa espécie de louva-a-Deus se excede e muito no quesito aparência. Mesmo que seja assim tão bela e que conte com cores diversas que fazem com que ela possa aparecer com os mais diferentes tipos de orquídea, esse inseto, conhecido cientificamente como Hymenopus coronatus, não é tão inofensivo assim. Isso porque, além de usar a camuflagem para se proteger, ele também a usa para se esconder das possíveis presas. Esse inseto também usa a sua característica única para ficar à espreita das suas vítimas. Assim, ao imitar a pétala de uma flor, ele espera pacientemente imóvel até que uma mosca ou abelha chegue próxima para atacá-los em uma das mais belas emboscadas de todas. Lagartixa satânica cauda de folha. Bom, como vimos até o momento, por mais fantástico que tudo isso seja, não é assim tão incomum encontrar insetos fantásticos que sejam idênticos a folhas ou até mesmo flores, como a orquídea que acabamos de mencionar. Mas e se eu te disser que essa característica incrível não é exclusiva dos insetos? Chamada popularmente de lagartixa satânica cauda de folha, ou pelos cientistas de Uroplatus fantásticos, essa pequena lagartixa é tão parecida com uma folha seca que chega a ser impressionante. Tanto que, se você observar bem a sua cauda, vai conseguir perceber que ela não é nadinha comum, ou sequer parecida com a cauda das lagartixas comuns que encontramos por aí, sendo, na verdade, a cópia exata de uma folha com diversas variações entre uma e outra.
E em alguns dos casos, elas contam até mesmo com buraquinhos e deformações fascinantes que fazem com que ela pareça ainda mais real. Além disso, o bichinho de apenas 7 ou 10 centímetros de comprimento ainda consegue mudar a sua cor para se adequar ainda mais à vegetação local. Em alguns casos, ela pode variar o seu tom amarronzado ou cinzento para cores mais específicas como o amarelo, o verde e até mesmo o rosa. E quanto ao seu nome satânico, o mesmo se deve em partes por conta de seus olhos arqueados e seus aparentes pequenos chifrinhos. Mas ainda assim eu diria que ela tem um charme tanto. Acha não? Inseto espinho. Se existe um consenso entre qualquer pessoa ou animal desse planeta, é que, seja qual for a planta, é sempre bom se manter longe daquelas que contêm espinhos. Afinal, esse seu mecanismo de defesa fantástico é um dos mais úteis dentro do reino animal. E foi o melhor processo evolutivo que os cactos poderiam ter desenvolvido. Mas e se eu te disser que existe um inseto espinho que se camufla ao fingir ser um espinho da planta ou árvore da qual está localizada? Bom, a verdade é que, para nós, essa pode não ser a melhor camuflagem até o momento, já que, ao menos pelas fotos, conseguimos identificá-la com a maior facilidade. Ainda assim, precisamos concordar que essa ideia é fantástica, você não acha, não? Além disso, ela cumpre com o seu objetivo, que é se proteger dos seus possíveis predadores animais. E se tratando deles, é importante dizer que eles realmente conseguem enganar os seus cruéis atacantes que passam a ter medo de abocanhá-las, ou mesmo a planta em que estão por medo de se machucarem. O seu nome científico é Umbonia spinosa. E elas são mais comumente encontradas no México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Peru e, sim, aqui, na terra brasileira. Sapo-folha. Sim, é mais um animal que decidiu se fantasiar de folha, mas dessa vez o impostor é um sapo do gênero Proceratophris. Essa espécie de sapo-folha, como é popularmente conhecido, vive sob o nosso solo brasileiro e pode ser encontrado em diversas florestas do nosso país, mostrando que, quando se trata de camuflagem animal, o Brasil é um dos reis no assunto, contando com diversas espécies impostoras e destinadas a te enganar a todo custo. E para falar a verdade, eu achei incrível saber disso. No geral, a aparência desses sapos lembra a de uma folha seca, inclusive, além de ter suas cores bem características, com tons que lembram a primavera, como o amarelo, o marrom e o vermelho. Eles também contam com manchas em sua pele e um risco central característico que faz com que eles pareçam ainda mais uma folha caída. Bem, eu confesso que fiquei mais fascinado ainda com a quantidade de animais camufláveis. Agora eu vou confessar uma coisa para vocês. Alguns dos que eu acho incríveis, eu deixei fora da lista, só para você me pedir um parte 2, viu? Mas enfim, a quantidade desses animais camufláveis que a natureza possui, se escondendo cada um em seu canto, seja ele em terra ou mesmo no fundo do mar. E para falar a verdade, apesar de serem esses exemplos incríveis, como eu disse, estão longe de serem os únicos animais fantásticos a contar com o poder da invisibilidade natural. Além disso, fiquei me perguntando aqui como é que esses animais conseguiram se desenvolver para imitar tão bem os artefatos naturais do seu ambiente. Essa é uma questão curiosa que eu certamente gostaria de ter a resposta um dia. Mas eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, quer que eu traga mais animais com camuflagens ou estruturas surreais como esta, basta curtir o vídeo e comentar. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você for novo, tá bom? Quem sabe a gente não traz mais sobre esse assunto. Como eu disse, se for novo, se inscreva, dê o like e compartilhe o vídeo. Aquele abraço. Até o próximo.